Olá, amantes de terror e relatos sombrios, como vocês estão? No vídeo de hoje separei 4 histórias de terror para vocês escutarem sozinhos e ficarem aterrorizados, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata, e agora vamos às histórias de hoje. 1. Patrícia. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma namorada. Eu a amava como um adolescente poderia amar nessa idade. Era um ir e vir de rompimentos e reconciliações e assim foram quase 2 anos. Um dia, cansado de todo esse vai e volta, eu resolvi não procurá-la mais. Não procurei e nem liguei para ela, ela tampouco. Então supus que ela entendeu a situação e me deu a liberdade, afinal eu era um adolescente. Eu só queria me divertir e sair com muitas garotas. Mas eu não consegui esquecer da minha Patrícia, ou Patita, como eu a chamava carinhosamente. Anos se passaram e a comunicação foi nula. Eu descobri de outros amigos que ela havia se casado e isso machucou minha alma. Mesmo que não fossemos mais nada, porém fui eu quem cortou completamente os laços com ela. Então eu não podia achar muita coisa disso. Já se passaram 5 anos desde que saímos do ensino médio e eu ainda me lembrava dela naquele uniforme do rosto de menina. 2 anos mais tarde eu também me casei. Porém o meu casamento não deu certo e nós nunca pudemos ter filhos. Eu lamento muito não ter terminado o casamento no momento em que teria valido a pena acabar com o que não me fazia feliz. Eu sou um covarde. 1 ano atrás, eu encontrei a Patrícia novamente. Ela estava à espera de um táxi para chegar ao trabalho. Meu coração batia rápido demais como nunca mais tinha batido desde que terminei com ela. Eu estava nervoso igual ao dia em que a pedi em namoro na escola. Parecia um doido. Ela estava tão linda, mais forte, segura de si mesma. A maternidade e os anos fizeram-na maravilhas. Me apressei para cumprimentá-la e ela fez o mesmo com um abraço caloroso dizendo que era bom me ver de novo. Eu correspondi com um prolongado beijo em sua bochecha. Seu perfume encheu meus sentidos e me transportou de volta para meus 15 anos. Então, me ofereci para levá-la para o trabalho, ela concordou, porque era já tarde. Eu estava muito feliz naquele momento. Conversamos sobre muitas coisas naquele pequeno momento. Ela estava divorciada, para minha felicidade, tinha uma filha linda como ela e, pelo que me disse, não namora ninguém, pois se dedicou apenas à filha desde que se divorciou. Bem, o divórcio te deixou melhor, eu disse com uma risada tímida e ela assentiu. A verdade é que sim. Melhor sozinho do que mal acompanhado, como dizem, né, Daniel? Bem, é o que dizem por aí, afirmei. Senti um peso na consciência. Ela não sabia de nada sobre mim. Sabia que eu havia me casado, mas não que meu casamento era uma tentativa fracassada e patética. Eu adoraria ter sua força e determinação. Eu moro de novo com meus pais, naquela mesma casa. Sabe onde é, certo? Quando quiser, pode me visitar, ela me disse. Claro. Respondi com uma emoção não muito controlada. Passaram-se vários dias, e finalmente, eu decidi visitá-la. Foi o momento perfeito, pois sua companhia era tudo o que eu precisava. Eu me lembrei naquele momento nunca ter deixado de amá-la, que ninguém poderia substituí-la e que eu era um perfeito imbecil por tê-la machucado tanto. No entanto, ela nunca reivindicou nada de mim. Ela disse que isso aconteceu quando éramos crianças e que isso não importava mais. Ainda era a mesma menina amável e gentil, compreendendo a todos como sempre. A quem sempre buscavam para dar conselhos, para serem consolados ou receberem uma palavra de encorajamento. Era extraordinariamente gentil a minha Patita. Você é perfeita, pensei, por que aquele idiota fez você sofrer tanto? Você não merece, e nem o que eu fiz com você.
A noite voou e quando eu percebi já eram 3 da manhã. Tudo aconteceu incrivelmente rápido, o amor voltou, o desejo de ficar juntos para sempre, nos tornamos namorados imediatamente, parece que aqueles 13 anos não passaram. Voltamos à adolescência e retornamos àquele amor inveterado de tanto tempo. Estava ficando cada vez mais difícil me despedir dela. Queria estar com ela para sempre e, o melhor de tudo, era que ela correspondia. Também dizia que me amava e que sempre me amou. Prometi voltar todos os dias. Odiava a ideia de voltar para minha casa com a esposa que eu não queria. Detestava ainda mais a mentira, já que nunca lhe contei a verdade. Só Deus sabe por que você faz essas coisas. Só Ele sabe por que nos reuniu novamente. Essas palavras estão em minha mente o tempo todo. Eu não queria ir para casa, especialmente àquela hora e ouvir apenas reclamações e reclamações. Mas, de qualquer forma, eu tinha que voltar. O fim de semana foi muito longo sem ela, era muito difícil não pensar no que ela estaria fazendo ou se alguém a estava querendo. Eu morria de ciúme sem motivos, eu não deveria sentir isso. O que há de errado comigo? Eu pareço um idiota. Mas o que eu estava fazendo? Eu não poderia me apaixonar, sou casado. Mas nesse mundo, há coisas que não podem ser controladas. Maldita seja a minha sorte. Segui por muitos meses me encontrando com ela. Era seu parceiro formal. Conheci seus pais e sua filha, tudo foi perfeito. Fizemos planos, eu disse a ela sobre casamento e filhos, queria estar com ela para sempre, só que eu nunca me separei. Eu disse isso para que ele não me deixasse, pois ela era muito boa e decente para estar com alguém casado. Eu morreria se ele me deixasse, é por isso que eu menti para ela. Claro que não há justificativa, mas eu não queria deixá-la. Porém eu tinha que tomar uma decisão. Os dias continuavam e eu parecia ser o homem mais feliz do mundo. O peso da consciência me matava. Um dia eu decidi não voltar mais, não dar as caras. Não me comuniquei mais. Estava me comportando como o animal mais estúpido do mundo. Eu não podia continuar mentindo para ela, mas eu não tive a coragem de encará-la e dizer não. Novamente tornei a machucá-la. Ela me ligou algumas vezes, mas quando vi o seu número eu não respondia. Até que não insistiu mais e apenas me enviou uma pequena mensagem dizendo, e eu já entendi. Eu morri por dentro. Assim era melhor. Eu não podia deixar minha esposa. Ela está sozinha no mundo. Não tem família. Só tem a mim e estou com ela por compaixão, não por amor. Muitos meses se passaram e eu me afastei completamente do meu círculo de amigos. Não queria que me perguntassem qualquer coisa. Nem queria saber se ela estava saindo com alguém. No dia do meu aniversário meu celular tocou bem cedo e eu atendi, era ela. Minha Pati, minha Patita. Eu não sabia o que dizer, eu estava morrendo de vergonha. Ela ainda lembrava do meu aniversário e ligou para me parabenizar, mesmo eu tendo sido tão mal com ela. Patrícia me disse que sempre lembrou dessa data, me desejou tudo de melhor no mundo. Eu era miserável. Eu queria dizer a ela que ainda amava e queria voltar, mas eu sabia como ela era. Tinha uma dignidade admirável, um caráter forte e era nobre, não estúpida. Nós conversamos por um tempo, e nunca houve quaisquer queixas, só me fez lembrar o quanto me amava e queria sempre me amar, apesar da distância, do tempo e que não importa o que tivesse acontecido, ela estaria sempre lá por mim. Com certeza eu não merecia isso. Nesse mesmo dia à tarde meu amigo John me ligou. Ele era meu amigo e da Patrícia. Na verdade, ele tinha uma estreita relação com ela e sua família. Então notei algo triste ou preocupado em sua voz. Pensei que ele estava apenas brincando como sempre e que tinha ligado apenas para me parabenizar. Mas daí eu lhe perguntei: alguma coisa está acontecendo com você, John? Sim,
Mas não sei como te contar, é algo que aconteceu, e sei que é seu aniversário. Não queria falar com você, mas achei que era necessário. Diga-me o que aconteceu, não me assuste. Hesitou em deixar sair. A Patty teve um acidente, Daniel, um acidente horrível. O que? Mas como? O que lhe aconteceu? Me diga que ela está bem, por favor. Eu não me contive e chorei. Era muito difícil para John me dizer tudo aquilo, porque ele também gostava muito dela. Viu a dor da família de perto e a tristeza de sua filhinha que já não tinha a sua mãe. John estava com eles em todos os momentos. Ele me contou como tudo tinha acontecido. Ela tinha ido deixar sua filha na casa de seu pai, pois no fim de semana a menina gostava de ficar com o avô. Finalmente ela tinha comprado seu carro. Um carro que lhe custou muito esforço e queria muito. Estava em uma estrada movimentada e, aparentemente, um bêbado imbecil dirigindo, fechou-a causando o capotamento até parar dentro de uma vala. John, me diga logo. Me diga como ela está, por favor. Desculpe, Daniel. Eu realmente sinto muito. John chorava como uma criança. Não. Me pus em desespero. Nada poderia ter sido feito. Ele morreu instantaneamente. Foi jogado através do para-brisas e seu rosto ficou todo destruído. A John falava gaguejando e chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Nunca me senti tão triste querendo morrer para estar com ela. Eu me sentia como uma criança desconsolada, não sabia o que fazer, queria que tudo fosse uma brincadeira. Quando foi que isso aconteceu? Perguntei. Já fazem 3 dias. Ela morreu no sábado de manhã e nós apenas enterramos hoje, pois eles esperaram por uma parte da família vir de outro estado. Em 3 dias? Não. Não pode ser. Ela ligou hoje para me parabenizar. Ela me ligou de manhã. Você está alucinando, Daniel. Ela está morta desde sábado e hoje é segunda-feira. Talvez você tenha sonhado. Claro que não. Isso não pode estar acontecendo. Eu desliguei o telefone abruptamente como se ele fosse o culpado. Depois do trabalho, esperavam com uma festa para mim em casa, mas eu não consegui esconder. Todo mundo me perguntou o que estava errado, eu só disse que me sentia mal e fui deitar. Não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e via o rosto dela e seu sorriso lindo. Eu não a veria nunca mais e isso estava me matando. Esperei mais um dia. Um dia que mais parecia não acabar nunca e fui procurar a mãe dela e a encontrei arrasada. Toda a família estava inconsolável e, o que dizer da menina, não parava de chorar. Eu contei à sua mãe sobre a ligação enquanto eu chorava. Então, seu irmão correu para pegar meu celular e, de fato, houve uma ligação dela em 13 de junho às 8h07 da manhã. Ninguém acreditou no que estava acontecendo, não podíamos acreditar, pois ela morreu 2 dias antes. Algo frio passou pelas minhas costas e eu estava com medo. Ela quis dizer adeus a você. Você não sabe o quanto ela te amava, disse ela chorosa e chocada ao mesmo tempo. Sim, eu sabia, senhora, mas não soube como valorizá-la, respondi. Despedi-me da família dela. A pequena Fernanda me abraçou com força enquanto eu via a minha Patrícia refletindo no rosto dela. Imediatamente o irmão dela fez uma expressão de surpresa não muito comum e arrepiante. O que? Perguntamos em uníssono. A mensagem, disse tremendo, olha a mensagem aqui no seu celular, Daniel. Não importa a distância, o tempo e o espaço, você será sempre o amor da minha vida e eu sempre amarei você. Onde eu esteja, sempre cuidarei de você, tente ser feliz, meu amor. Foi exatamente o que ela me disse quando me ligou aquele dia. Ela se foi querendo se despedir de você, sua mãe disse com uma angústia notória. Eu senti calafrios e um desejo imenso de chorar. Estava guardado na memória do telefone.
Ninguém mais tocará nele, até aquele momento em que o irmão dela o pegou de mim. A mensagem foi datada de 13 de junho de 2013, às 9 da manhã. Como eu disse no começo, isso foi real, é claro que está escrito, mas foi o que aconteceu comigo há alguns meses. Deixo à sua escolha credibilidade. Só espero que ajude você a não deixar de fora as coisas importantes, mas sim sempre diga a essa pessoa o quanto a ama, talvez amanhã seja tarde demais. Não deixe a mesma coisa acontecer com você. 2. Pescaria assustadora. Meu nome é Davidson, moro em Juiz de Fora MG desde que nasci, participo de um grupo de amigos entusiastas de pescaria e uma boa caça. Certa vez no mês de outubro, pelo que me lembro, por volta de 2003 decidimos organizar uma de nossas aventuras. Estávamos em 5, que tratarei pelos sobrenomes Tavares, Oliveira, Barra e Rezende, amigos e como sempre munidos de nosso equipamento e algumas armadilhas rudimentares de caça, nos equipamos e fomos para um lugar na zona rural da cidade. Próximo a um bairro chamado Monte Verde havia um local onde nós costumávamos frequentar, o qual chamávamos de Marimbondo, por conta das muitas caixas do inseto que se depositavam numa pedreira local, onde hoje está localizado o vertedouro de água e a caixa de força da usina hidroelétrica de Picada. Chegamos por volta das 3 da tarde, montamos nosso acampamento como de costume num banco de areia às margens do rio do Peixe que banha a região, ajeitamos alguma lenha para a noite e começamos a pegar alguns lambaris para pegarmos talvez peixes maiores à noite, traíras e piau principalmente. Logo o entardecer virou uma bela, escura e fria noite de lua nova, nenhuma claridade a não ser a da fogueira e das lanternas de nossos famigerados Nokia 1100 que duravam uma eternidade e clareavam quase nada. Nos pontos mais distantes da fogueira podíamos contemplar um belo céu noturno completamente estrelado. Depois de terminarmos os preparativos e nos acondicionar, espalhamos as armadilhas para quem sabe sermos agraciados com uma bela paca pela manhã. Então Tavares e eu espalhamos os 3 trabucos da armadilha, que se consiste de um cano montado a uma ratoeira, que é capaz de disparar esferas de metal e algumas outras arapucas. Oliveira, Barra e Rezende terminavam de ajeitar as lenhas e preparar uma gororoba para podermos comer algo. Uma vez armadas, as armadilhas ofereciam risco real até para nós, então nos mantemos dentro do perímetro delas para não nos machucar. Ao beirar das 10 da noite, quando o silêncio era quase palpável e cada um estava em seu canto pescando sossegado, foi que as coisas começaram a ficar estranhas. Um barulho estranho rodeando a mata atrás de nós insistentemente começou a nos incomodar. O fato de termos armadilhas no mato nos deixava mais tranquilos, até o momento que percebemos que o barulho vinha de um ponto à frente das mesmas. Barra e Oliveira foram até a borda da mata, mas ao se aproximarem o barulho desaparecia, e assim foi durante toda a noite. Mantínhamos a cabeça na pescaria, pois até então estávamos indo bem. Pegamos algumas traíras e alguns bagres e eu, como sempre, umas 2 ou 3 sarapós, até que por volta da 1 da manhã algo estranho aconteceu. Não havia vento soprando, até mesmo a água parecia ter cessado o som. Um silêncio profundo no ambiente nos permitia ouvir apenas o som da lenha estalando na fogueira, que a tal ponto emitia uma luminosidade muito baixa. Então começamos a ouvir o mato quebrando e se arrastando na borda da mata, e podíamos ver as folhagens se mexendo. O pânico tomou conta de nós, que ficamos beirando a fogueira com um facão e uma machadinha à mão para o caso de qualquer eventualidade. Acreditávamos que poderia ser algum animal à espreita. Essa espera velada durou até que o sono começasse a bater. Então Rezende e Tavares voltaram à margem do rio, Oliveira e Barra foram dormir e eu fiquei de costas para a fogueira e de frente para a mata, observando e lutando contra o sono. Finalmente cedi ao sono e, não mais aguentando, dormi ali mesmo, sentado no chão com os braços apoiados no joelho e de cabeça baixa. Acordei em um susto tremendo quando ouvi Rezende gritando sai daí, e correndo em minha direção por volta das 3 da manhã. Com os gritos me virei na direção dele, olhando pro Barra e pro Oliveira, que estavam na barraca atrás de mim com uma expressão de pavor e quase brancos de medo. Ao virar, escutei o som dos passos de algo que corria da areia para a mata, partindo de mais ou menos 2 metros de mim. Levantem num pulo com o facão na mão, olhando para a silhueta alta de forma indefinida que corria de volta para a mata, exalando um cheiro quase que insuportável como de um bode.
Desse momento em diante não conseguimos mais dormir, os peixes nem beliscavam mais desse ponto para frente, sentíamos a aura de algo maligno no ar e os sons no mato não paravam, agora parecendo vir de mais de um ponto ao mesmo tempo. Ficamos ali na vigília formando um círculo e de costas uns para os outros até o raiar do sol. Assustados com toda a situação, esperamos até que a luz do sol pudesse clarear todo o banco de areia, que revelou rastros estranhos de onde a tal criatura correu de minha direção de volta para a mata. Logo depois de preparar e tomar o café, Tavares e eu voltamos às armadilhas para recolhê-las e nos estarrecemos ao descobrir que o rastro passava por todas elas sem ter ao menos disparado nenhuma. Os fios de nylon que prendiam os gatilhos dos trabucos estavam estranhamente queimados, como se uma chama tivesse os rompido. As arapucas estavam completamente destruídas e as iscas perfeitamente posicionadas onde as deixamos. Ao voltar ao acampamento, decidimos arrumar as coisas e sair dali o mais rápido possível. Depois disso voltamos a nossas casas e nunca mais voltamos a pescar e caçar nesse lugar, até a construção da usina. Conheço um dos vigilantes que trabalha por lá e ele me disse que ainda hoje nas noites sem luar é desesperador ficar lá durante a noite, pois existe uma presença perturbadora no lugar e nem mesmo os cães ousam passar próximos das cercas nessas noites. 3. Salão Safira. Durante um tempo eu fui chefe de cozinha de uma empresa promotora de eventos numa pequena cidade do interior de São Paulo. Apesar de todas as dificuldades, trabalhei lá por quase 10 anos. A empresa contava com um grande salão, conhecido por nós como Salão Safira. Tínhamos uma rotina intensa e desgastante, trabalhando, às vezes, dias seguidos sem dormir. Neste espaço, diga-se de passagem gigantesco, aconteciam coisas que não sabíamos como explicar. Aí é que começa o meu relato sobrenatural. Era mês de março. Fazia um calor insuportável e estávamos em uma temporada de eventos muito dura. Tínhamos, nesta data, uma formatura de medicina para 2.000 pessoas, que, por sinal, era a menina dos olhos do meu patrão, pois eram os formandos mais ricos. Tudo andava normalmente. Centenas de pessoas trabalhavam para organizar tudo: o som, iluminação, palco, decoração, comida, etc. Lá pelas 2 da tarde, ouvimos vindo da cozinha um baque estranho e surdo, abafado, seguido de alguns gritos de horror do pessoal que estava por lá. Então, todos correram para saber o que havia acontecido e vimos que um dos rapazes da iluminação, que estava colocando alguns holofotes no salão, havia tomado um choque grotesco em uma altura de quase 6 metros, e quando caiu de lá, morreu na hora. Depois de polícia, IML, bombeiros, etc., a vida resolveu continuar. O tempo foi passando e, certo dia, tivemos um outro evento no mesmo salão, só que, o horário de início, nos obrigava a ir trabalhar de madrugada. Como eu era chefe de cozinha, era minha obrigação chegar mais cedo e abrir todas as dependências do local. Neste dia, cheguei às 3 horas da manhã e, normalmente, fui executando minhas tarefas. Quando fui para o bendito Salão Safira, no que eu abri a porta principal, de repente, um grito desesperador e um baque surdo, muito alto, ecoaram por toda aquela imensa escuridão. Eu, seguindo instintos idiotas, fui correndo ver o que havia acontecido. Acreditei que alguém havia caído e se machucado. Mas daí, pensei: como pode isso se eu estou sozinha aqui? Parei no meio da escuridão do enorme salão e, quando acendi a lanterna do celular para tentar ver alguma coisa, saiu uma faísca muito forte, vinda do teto e eu sei que vi, alguém gritar e cair lá de cima. Ouvi novamente aquele estrondo e saí de lá correndo, tremendo e pálida. Eu vi. Eu sei que vi. Cheguei na cozinha esbaforida e contei para um colega recém-chegado o que eu havia visto. Ele riu alto e foi andando em direção ao salão, dizendo que o estresse estava me deixando louca. Mas, eu fiquei onde estava. Aquilo me assustou demais. Então ouvi outro grito. Levantei com um pulo e fui lá ver. O meu colega estava no chão, em posição fetal e chorando. Ele tinha visto o mesmo que eu.
Ele viu alguém gritando e caindo do telhado, enquanto de um lugar no teto sem fios elétricos, apareciam faíscas estranhas. Nunca mais ele riu destas coisas. Eu acho que este fantasma, se assim posso dizer, deve estar em um looping, vivendo sua morte dia após dia. Será isso o tal inferno? Mais pessoas disseram ter visto ou ouvido coisas neste lugar. Eu saí de lá com um baú de histórias. Qualquer hora eu conto mais. 4. Canção para um amor perdido. Em uma noite de domingo, 25 de maio de 1975, Frank Lauder, de 32 anos, sentou-se na cama com Thelma, sua esposa há 6 meses, assistindo Kojak na televisão portátil em preto e branco em sua casa em Sherwood Drive, Bebinton. O filme policial americano estava se aproximando do fim e o horário estava próximo às 23 horas. Frank, que tinha acabado de começar a trabalhar, começou a cochilar, quando sua esposa agarrou seu braço e disse: "E Frank? Quem é essa?" "Quem é quem?" perguntou Frank assustado. Thelma disse, e uma mulher gritou seu nome do lado de fora da janela. Frank, ouviu-se uma voz fraca de algum lugar do lado de fora da janela, seguida de palavras que o casal não conseguia distinguir. Frank saiu da cama e disse: "Parece a senhora Geash", e puxou para trás a cortina alguns centímetros, mas não viu nada na rua Sherwood Drive iluminada pela lua. "Não se parece nada com a senhora Geash", Thelma falou, "e por que ela estaria chamando por você?" Geash era uma vizinha que morava a algumas portas de distância. "Eu não tenho a menor ideia", respondeu Frank. Ele bocejou e voltou para a cama, mas quando ele estava ajeitando seu travesseiro, Thelma disse: "E desligue essa TV, está me dando dor de cabeça." Frank respirou fundo, arrastou-se para fora da cama e desligou o aparelho. Thelma desligou a lâmpada ao lado da cama e nem sequer disse boa noite. Ela se afastou de Frank e ficou na escuridão enquanto a luminância prateada da lua cheia vazava para dentro do quarto penumbral. Antes de começar a dormir, Frank foi tomado por pensamentos habituais que inundavam sua mente todas as noites. O principal deles era a preocupação do porquê Thelma era tão fria com ele. Eles só estavam casados há 6 meses e já pareciam 6 longos anos. E então ele dormiu. Do nada, ele acordou com o barulho de sua mulher gritando com ele, e ele estava na porta da frente, de pé, com seus pés descalços e de pijama, segurando seu violão. Ainda estava escuro. "O que aconteceu?" Frank perguntou, entrando na casa. "Você é sonâmbulo." "Foi isso que aconteceu", disparou Thelma, pisando forte nas escadas com os pés descalços. "Você devia urgentemente ver um médico para resolver isso", acrescentou ela ao chegar ao andar superior. "Sonâmbulo? Com um violão?" perguntou Frank com uma voz trêmula, naturalmente cheia de preocupação, mas Thelma não parecia dar a mínima para onde ele estava, ela só estava chateada por ter tido seu sono precioso perturbado. Frank ligou a luz do corredor e olhou para as solas de seus pés. Havia lama neles. Onde diabos ele esteve? Ele olhou para o salão e viu o relógio, eram 1h40 da madrugada. Frank tomou o banho tentando se lembrar do que tinha acontecido. Ele só se lembrava de pensar em como sua esposa era fria e despreocupada antes de ter cochilado. Depois disso, mais nada. Ele foi para a cama e falou com a parte de trás da cabeça de Thelma. "Eu nunca andei dormindo antes, eu nunca andei dormindo antes, eu nunca andei dormindo antes, eu nunca andei dormindo antes. O que será que causou isso?" "Você trancou a porta da frente?" Thelma perguntou sem se virar para ele. Frank disse que não tinha. "Tranque de agora em diante e deixe a chave comigo para que você não possa sair de casa", disse Thelma, "e tente dormir um pouco. Eu tenho que ir para o trabalho às 8. Já no outro dia, Frank não precisou ficar no seu emprego até às 16 horas, então foi à biblioteca e leu sobre sonambulismo. Um outro homem, um mendigo, sentado em uma mesa à frente lendo um jornal lhe disse, o carinha cochilando. "Desculpe."
Frank olhou por cima da enciclopédia médica e o mendigo disse: Você estava sonâmbulo ontem à noite, ou eu vi você. Você viu? Frank colocou o livro para baixo e perguntou: Onde eu estava? O mendigo tossiu, então respondeu: Eu te segui, companheiro. Você entrou no cemitério, se sentou em uma lápide e começou a tocar seu violão, cantando e tal. Você tem uma boa voz. Então você saiu do cemitério Bebington e sentou-se em um jardim na Sherwood Drive. Frank ficou tão surpreso com a informação dada que ficou preso nas palavras por um momento. O cemitério? Eu não te acordei, tipo, disse o mendigo. É altamente perigoso se você fizer isso com um sonâmbulo, o choque pode matá-los. Frank tentou sorrir, mas parecia doloroso. Ele olhou para ver se alguém estava ouvindo, mas a biblioteca estava quase vazia. Eu estava cantando, foi isso que você disse? Sim, era algo sobre dizer a alguém que você a ama em uma canção, lembrou o mendigo. Em um flash, Frank lembrou de uma música que ele conhecia, a que havia sido um sucesso no ano anterior pelo falecido cantor americano Jim Croce. Eu gostaria de dizer eu te amo em uma canção. Ele tinha cantado muitas vezes essa canção para uma garota que ele conhecia desde sua infância, a Laurie, uma amiga com quem ele tinha perdido o contato e a garota com quem ele deveria ter se casado. Naquela noite, Frank foi para a cama e acordou no cemitério de Bebington. Lá estava Laurie, brilhando como um fantasma. Eu te amei, e vou esperar por você para sempre, disse ela, com lágrimas nos olhos. Então ela desapareceu. Frank descobriu que Laurie tinha morrido há 6 meses de uma doença e foi enterrada no cemitério de Bebington, tão perto de sua casa. Seu casamento com Thelma não durou muito. O casal concordou em se divorciar em 1976 e Frank nunca mais se casou de novo. Em algumas noites, com seu violão na mão, ele canta suavemente Eu gostaria de dizer eu te amo em uma canção lá ao lado do túmulo de seu amor perdido. E aí, amantes de terror, o que vocês acharam das histórias de hoje? Alguma te deixou apavorado de medo? Para saber quem chegou até o final, escrevam a palavra violão nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo!